Bom, agora tá finalmente gravando essa porcaria aqui. Esse aqui é o PC que o meu irmão caçula me deu. Muito obrigado, Plínio, muito obrigado. Mas é um PC antigo e ainda temos problemas de áudio, né? Mas é assim mesmo, a vida é assim. Tô devendo a resenha do gibi do Plínio, HQ novo. Ainda vou continuar devendo, né? E aí a gente tem aqui um monte de coisa, né? Que acumulou essa semana atribulada. Governos neoliberais explícitos ganhando eleições, né, massacres, né, no Rio de Janeiro. Então, vamos passar por cima aqui rapidamente. Eu vou fazer um mini react, não vou fazer muito react não. A câmera está na minha cara, por isso eu tenho que ficar desviando para saber o que eu faço aqui, ó. Vamos ver. Esse daqui é um vídeo do PCO da análise de ontem. Ontem? Não, na terça, nem lembro mais. Isso, foi na terça, tá escrito. Tô viajando. .br, né? Nós temos aí outras campanhas, né, que o companheiro Rui vai falar. Tem a campanha envolvendo a companheira Natália, né, a campanha envolvendo aí o processo do Kim Kataguiri, né? Então já vai falar deles com mais profundidade daqui a pouquinho, né? Mas queria então passar para o companheiro João para começar aí o programa de hoje. Boa tarde, João. Bem, boa. Bom, só um adendo. Eu vou deixar um link que eu achar, né, da campanha da Natália aí. Para quem não sabe, esse que tá aí, o João, é filho do Rui Costa Pimenta, a Natália também. O Rui Costa Pimenta é o presidente atual e praticamente vitalício do PCO. Eu entrei no partido por uma campanha que eles estavam fazendo, né, pela Natália, foi justamente pela Natália, no Twitter na época, que ela falou, se vocês quiserem ser, para ajudar o partido, então, se vocês quiserem ser membros, né, eu acho que eu já contei essa história, e, e uma das opções era, não, só entrar no partido mesmo, só para dar número, para ajudar a gente, é uma opção. E eu fui nessa, claro, né, porque eu não sou militante. E aí, assim, ela tá doente. Pelo que eu entendi, é leucemia, e pelo que eu entendi, o tratamento não respondeu, e aí só tem. Não é que só tem, mas pelo que eu entendi, o próximo passo seria buscar algo que foi aprovado nos Estados Unidos em regime de emergência pela FDA, eu acho. E que aí o MP, eu não sei, mas um dos órgãos falou: não, isso daí foi aprovado em emergência, a gente só vai ministrar isso quando for oficial, alguma coisa assim, e aí teve um abaixo assinado, eu assinei e tal. Enfim, vou deixar os links que eu achar aí, para quem quiser ajudar a Natália. Assim, é grave, né? Leucemia é grave. Já perdi uma prima para isso. Perdi duas, né? Nossa, já perdi duas primas para isso. Duas crianças. As duas com uns 9 anos. Em décadas diferentes, né? É uma doença bem grave. E então vamos lá. Tem muita coisa, então vamos ver aí o que o João vai perguntar aí pro Rui. Tarde, Chico. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Causa Operária. Bem, Rui, eu queria começar te perguntando aí sobre a Argentina, né? O Javier Milei conseguiu 40% dos votos num resultado que surpreendeu a todos, né? E num resultado que você poderia atribuir também ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bom, resumindo, ele enfiou uns bilhões aí na Argentina, né? Muita gente tratou disso, falando, ó, tá vendo esse dinheiro aqui e tal, então se o Milei ganhar, fica aí com vocês e tal. Praticamente é isso, eu vou cortar. Não é tão importante assim essa parte, mas enfim, ele influenciou obviamente na eleição, né? Vamos ver aqui o que o Rui vai falar. Tem algumas coisas do PCO aqui, que aí a gente vai ter que tratar aqui, ó. O que eu posso dizer? Ainda tem muitas críticas à situação social, né? Que é muito difícil.
Bom, nós sempre assinalamos aqui que o Milei era um representante da política que o imperialismo quer para a América Latina. Então, nesse ponto aí não teve briga, né? O imperialismo e o Trump se combinaram aí para tirar o Milei da forca, né? Tá? Temos algumas coisinhas sobre o PCO aí, né? Tem uma diferença aí de Bolsonaro e Milei para o PCO. Então, o que o PCO acabou de falar, né? O Rui, na voz do Rui, que o PCO sempre disse que o Milei é a política do imperialismo lá. E aí, embora você tenha o Bolsonaro com Paulo Guedes, o que o Rui e o PCO segue é que tanto Trump quanto Bolsonaro não eram as escolhas principais do imperialismo, né, em geral, para Brasil e Estados Unidos. Eles são contradições internas dos grandes capitalistas, né? Então essa é a diferença principal do que eles veem para o Milei. Assim, não conheço muito de Argentina, tá? Então não sei como é que foi a candidatura lá, se tinha uma direita cheirosa disputando com o Milei, eu não me lembro. Se não tinha, aí fica claro por que o pessoal fala isso, né? Fica mais claro. Mas aqui a gente tem uns probleminhas que o pessoal tá enfrentando devido ao seu discurso que o Trump era um outsider, né? Que são justamente esses vários alinhamentos políticos entre o que o pessoal chama de imperialismo e o próprio Trump, e as políticas do Trump, né? Então, por exemplo, buscar a paz na Ucrânia, ele diria que não é o que o imperialismo quer, e sim o que o Trump gostaria. Então, são as divergências entre o que eles chamam de classes da burguesia, o Trump representando uma burguesia mais local, né, dos Estados Unidos. E aí, direto, o pessoal está tendo que falar agora, bom, aqui o Trump se alinhou com o imperialismo. Esse é um dos casos que meio que quebra um pouco o argumento deles do comecinho do governo do Trump. O que aconteceu foi que o Trump comprou a eleição argentina, né? Isso na melhor das hipóteses, porque pode ter acontecido muita coisa aí que a gente não sabe, né? Eu pergunto, né? Esse caso tem uma discussão grande na esquerda onde os setores tentam provar aí que o Trump é um recrudescimento, a radicalização da política imperialista, tanto internamente quanto externamente. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Isso é uma grande bobagem, né? Eu já vi gente falando que com o Trump a coisa ficou mais violenta. O pessoal acho que nunca percebeu a violência que existia antes, né? É uma análise que... não é uma análise, é a tentativa de encaixar os acontecimentos em posições pré-concebidas, né? Quem elegeu o Milei? Quem apoiou o Milei na eleição? Foi o Trump? Não. Foi o governo democrata. O Milei não foi eleito na época do Trump. Bom, você viu que ele partiu de materialismo ali, né? Justamente ele criticou um idealismo ao falar de categoria já vindo de antes, uma categoria pronta. Interessante. Só que é complexo, né? A gente está falando também aqui, quando vai discutir política, está falando de filosofia. E assim, pode ser que o Rui criou essa categoria depois, de colocar o Trump lá
numa como a burguesia local. Ele vai falar que não, que partiu da análise e tal. Mas, enfim, ele está numa categoria agora, né? E como é que tá o Trump nessa categoria? Ele está ainda nessa categoria ou ele está se movendo para outra categoria? Talvez a análise tenha que ser mais dinâmica. Mas a parte que ele fala de que tá criticando, né? Que a esquerda fala que está mais violenta. Realmente não. Bom, em parte está. Ele não pode negar. Mas realmente, se for comparar com o governo Biden na política externa, não deve ter mudado muito, tá? Tem uma outra linha que vai o Pedro falar da diferença brutal, e aí o Pedro vai falar do Obama, né, ele não vai falar do Biden, justamente porque o Biden não dá para diferenciar tanto mesmo, tá? Do Trump. Dá na parte mais óbvia, né, da aparência, da estética, vamos pela estética. E talvez um neoliberalismo mais explícito, né, do Biden. Mas do Obama ele consegue diferenciar mais e com alguma razão, né? Eu acho que pelo menos internamente para os Estados Unidos, e aí se você for ver, aí você pode questionar por quê, mas a política com Cuba, em algumas coisas a gente diferencia assim o Obama, né? Tem como diferenciar aí bastante. Na política externa agressiva, talvez nem tanto, tá? Talvez nem tanto. E aí você vai falar, mas aí os Estados Unidos, o que ele pode fazer dentro dos Estados Unidos, tal, tá? Tem tudo isso, né? Mas em alguns pontos você diferencia bastante, em outros nem tanto. Eu estava pesquisando, né? O único presidente moderno aí desses tempos mais recentes que não se envolveu em conflitos deflagrados, grandes, né? Teve um problema da embaixada iraniana, mas pequeno comparado com os conflitos armados que temos hoje, até no governo Trump e outros até do Obama, foi o Jimmy Carter. Né? Jimmy Carter, poderíamos dizer assim, poderíamos diferenciar ele do Trump bastante. Falar, Jimmy Carter. O Obama nem tanto, mas sim, internamente pelo menos o Obama dá para diferenciar muito do Trump, o Obama quer e tal. Né? Seria uma versão no discurso mais leve do Bernie Sanders, né? Que o pessoal sempre falou que o Bernie Sanders não é nada socialista, que nem o pessoal chama. Mas o que eu discordo aqui é que o Trump é mais violento, sim, e mais explícito, tá? Da política do imperialismo, que ele está criticando que não, mas sim, é mais explícito na parte que eu já citei antes, né? Parece um retorno ao colonialismo mais ultrapassado. Fica meio claro isso nele. E também realmente é por divergências internas da burguesia, né, dos Estados Unidos, da situação política, né, da China está ultrapassando os Estados Unidos em várias categorias econômicas, né, tem sociais, então é complexo, né. O imperialismo dito civilizado condenou Milley? Não. Eles apoiaram Milley em todas as oportunidades. Ler a revista The Economist para ver como eles procuraram orientar a política do Milley e tudo mais. Isso dá para ver no Brasil, né? A Globo fica meio muito claro nas matérias da Globo que ela apoia o Milley, né? E assim, a Globo, se você for analisar o imperialismo em geral, né? A gente está falando de imperialismo do conglomerado capitalista, né? Para onde ele aponta como política, assim, norteadora dele, né? Não é assim, não é o Bilderberg existe, mas enfim, não é um grupo Bilderberg discutindo, é mais uma política geral que vai seguindo. Imperialista, a Globo se alinha muito, né? E o Milley é uma prova disso. O Trump, por ideologia, ele vai muito na linha do imperialismo, tá? Não tem muito como escapar disso. O que tem de divergente, talvez, é o Make America Great Again, né? Porque o que importa pro conglomerado de capitalistas, de empresas do topo,
é realmente lucro, não os Estados Unidos em si predominar. Eles precisam da força militar dos Estados Unidos, de uma hegemonia política, mas não necessariamente da sociedade interna dos Estados Unidos prosperar. Eles não precisam disso hoje, né? Eles estão priorizando sempre a sua permanência e, às vezes, em seus lucros, às vezes com uma visão de curto alcance. Vamos ver se a gente consegue chegar nos outros assuntos. Ih, caiu aqui a live dos caras. Que eu acho que tá aqui, tá? Vai entrar no assunto aqui do Rio de Janeiro. Então é isso, né? O Milei conseguiu ganhar a eleição com a ajuda do Trump ali para Congresso, tá? Se eu não me engano, para o Parlamento. Então ele agora tem uma maioria suficiente, não para votar a favor, mas para impedir que os vetos do Milei retornem, tá? Então ele já tem o partido dele sem os aliados, pelo que eu entendi, estava vendo os vídeos do Pedro também, já consegue garantir que ele consiga colocar os vetos dele, tá? Então essa é a principal vitória, e assim, é uma vitória que aponta para a reeleição quando chegar aí, acho que mais 2 anos, é parecido com o Brasil, não tenho certeza. Foi mais fácil para o governo conseguir apoio para reprimir o crime. Agora, a repressão que existe lá é uma repressão gigantesca. Se o preço para cair o crime é botar todo mundo na cadeia, é uma loucura. Nós vimos uma certa queda, né, na popularidade do Bukele nesse último período, pois, isso assim, avaliação da imprensa capitalista, não minha, não sou eu que estou colocando a coisa nesses termos, mas porque uma certa quantidade dos salvadorenhos teria chegado aí à conclusão de que eles trocaram uma máfia pela outra. Tem isso também. Você considera que é uma afirmação válida? Eu acho. Repressão, esse poder absoluto e tudo, isso aí leva a atividade criminosa, né? Você estava falando, parece, de El Salvador? Qual que é a sua avaliação sobre a medida em si? É um crime do Estado. É um crime praticado pelo Estado. Você não sai por aí e mata 130 pessoas. Isso aí não é normal. Não é justificável. Se alguém vier aqui e falar assim, eu não estou vendo também isso. Mas eles foram enfrentados por uma dura resistência armada. Ou então teria que ter aí, para 130 criminosos mortos, você teria que ter uns 10 policiais mortos, pelo menos. Tivemos 2 ou 4 pela listagem. Então, Disseram que o crime organizado usou até drones contra os... É muito pouco. É muito pouco só para Aqui o Rui tá falando em estatística, né? Não tá falando que deveriam os policiais morrer. Eu vou te perguntar, porque vai ser usado e vai ser colocado fora de contexto. Você está dizendo que o certo é que deveria ter morrido mais policiais? O João já estava prevendo já. Não, eu estou dizendo que não explica as 130 mortes. Elas têm aparência não. É uma execução, é um massacre, é uma chacina. Não é enfrentamento, nada. Isso é bobagem. Bom, acho que já dá para falar um pouquinho, né, dessa parte.
acho que teve mais mortes do que no Carandiru. A diferença é que no Carandiru, na prática, foi uma execução sumária, porque os detentos revoltosos, se tinham armas, era a mínima, né? A diferença é essa. Então, aqui a gente pode colocar que a gente tem gente armada como se fosse um exército paramilitar, de chinelo, camisa do Flamengo e tal, né? Piadinha. Cabelo pintado de vermelho, mas com fuzis, drones com bombinhas. E o velho Stinger não tava dessa vez, né? Pra quem lembra da notícia do Stinger. Só que é grave, né? E isso aqui é uma discussão, e aí eu tava vendo o vídeo do Pedro, né? Que ele tava revoltado com isso também, com os discursos de sempre, de marxismo, etc. Que vai analisar do ponto de vista social, com razão, não dá para tirar essa análise, só que se você começa a empurrar, né, a sua opinião para cima da cabeça de todo mundo, é a parte problemática. E o que o Pedro fala ali, eu concordo plenamente, que é uma grande parte da população vai ver, eu mesmo vejo, né? É difícil ter alguma empatia, assim, se você vê um monte de gente com metralhadora atirando para todo lado lá, sem se importar com nada. Você vai ter empatia com um cara que estava com uma metralhadora e morreu com um tiro? É difícil. Você até pode... Tem gente muito empática, tá? E olha que eu não sou uma pessoa pouco empática. Mas tem gente muito empática que vai ter uma empatia maior com essas pessoas. Mas, assim, a minha empatia nesse ponto, ela é menos emocional. Primeiro porque eu não estou olhando imagens, né? Imagens são ruins para pessoas empatas. Mas segundo que ela é mais racional, é assim, essa galera, boa parte deles, né? E o Pedro citou Falcões do Tráfico, um documentário, alguma coisa assim, não me lembro. Acho que até já vi alguma coisa, minha memória tá horrível. Mas enfim, essas pessoas caem, a maioria caem nessa vida. E elas não estão tão felizes, né, com essa situação. São vítimas, em certa parte, em certa forma são, né, principalmente porque a gente, e aí fica chato, fica falando, é o capitalismo, mas tá? É a desigualdade, a estrutura, a gente está num país periférico, tem exploração, tem fluxos de capitais e políticas e guerras, né, que tudo isso se soma, tá? Não é simples falar de um negócio só. Mas tem uma diferença que a pessoa chegou e tomou essa decisão em parte, tá? Por mais, é assim, uma coisa é você na sua casa, você tem umas opções A, B, C, D e a pessoa tem a opção A, B, tá? Então é diferente. Mesmo assim a pessoa tem a opção A, B e muita gente vai pela B e tem gente que vai pela A. E aí o Pedro até citou, tem também a galera que tá feliz sim, que é meio suicida e fala a vida é curta, é nietzschiano, e fala aqui é vida louca e vai embora e tá feliz. E o Pedro fala que é minoria, tá? Eu concordo que seja minoria, não posso falar porque eu não li, não tenho estatísticas, não tenho números, não tenho análises psicológicas, e provavelmente muita gente não vai ter análises psicológicas disso aí, mas concordo. Assim como concordo com o Pedro também de que boa parte da população fala, pô, o cara é um bandido com um fuzil, tem que morrer mesmo, tá? E aí, quem mora em São Paulo, por exemplo, eu acredito que seja até maior a chance de ter essa opinião, porque São Paulo é muito violento, né? Meu irmão caçula mesmo, que deu PC aí, já teve um trabuco apontado na cara para entregar o celular, né? Eu já contei, acho que essa história também da minha estagiária lá na Zona Norte. Os bandidos abordaram o pai dela na porta, armados, e a família toda ficou refém, e eles limparam a casa e tal. Imagina essas situações. É difícil você argumentar com uma pessoa que sofreu esse tipo de violência que vai ter alguma empatia ou reconhecer
os limites do Estado nas políticas contra esse pessoal, cara. Enfim, é uma situação complexa, né? E aí o Pedro estava chamando a atenção que, na verdade, o importante é que uma operação dessas, o problema é o que causa na sociedade sem resolver o problema em si. Né? Porque a direita, claro, vai surfar, vai falar que tem que matar mesmo. Porque senão não resolve nunca e não sei o que. Só que assim, a polícia está matando gente faz muito tempo e nunca resolveu nada. É um problema estrutural, né? A cada um que cai, vai ter outro para substituir. E sim, vai ter um monte de gente morta. O Rui está falando aí, estatisticamente não faz muito sentido você ter 120 mortes, 4 policiais mortos, né? E acharam cadáveres com facada, tiro na cabeça, ou seja, teve execução, né? E com certeza teve gente que dançou aí, às vezes pela aparência, às vezes passou na frente então eu vi um pastor falando que pelo menos quatro adolescentes, né, da igreja foram executados aí. Vi por cima, não estou acompanhando, né, direito. Enfim, tem todo o dano social, né, causado por isso aí. O pessoal está indo além, o Pedro também está indo de que isso foi uma ação deliberada do PL, o Álvaro também foi mais ou menos nessa linha, que o Lula é incomunicável. Os caras, porque estavam no avião X e não tinha comunicação, vindo da Malásia e tal. E aí os caras soltaram essa operação bem no dia que ele está lá. O Pedro fala que disseram que teve uma ação do CV que matou uma velhinha no outro morro, e aí eles fizeram essa ação. Se falaram que fizeram isso, é porque não foi planejado, né? Ou seja, eu tô achando que na verdade pode ser, mas tá todo mundo aí indo numa linha muito PCO, de que foi planejado do PL e tal. Pode ser. Só que eu tô achando que não. Primeiro que o PL é muito caca. Ele é muito caca. Os governantes são muito caquentos, todo mundo é muito caquento. Eu acho que eles deram, na verdade, uma sorte desgraçada aí. Sorte que eu digo é de propaganda política deles, né? Porque bem na fala do Lula lá, de tropa de elite, a fala do Lula de tropa de elite. E aí sim, né? Tem umas coisas que a gente tem que levar em consideração. A escalada aí do Trump contra Colômbia e Venezuela, barquinho sendo explodido com míssil, os próprios caras do PL, aí alguns falando que o Trump tem que mandar para cá na Guanabara um porta-aviões, né? Então tudo isso realmente se soma. Mas eu tenho a impressão, eu não pesquisei, não deu, também com informação tão fresca assim, não dá para saber, né? Se eu mandar uma IA procurar, ela vai achar reportagens e tal, não sei se vai achar documentos mesmo. Mas como era a polícia civil envolvida, minha opinião, tá? Não era o BOP, né, que é meio padrão você usar o BOP nisso. Não sei nem se o BOP deu apoio, tá? Mas pelo que eu vi, morreu o delegado, morreu mais 2 policiais civis. Me parece que realmente foi planejado. A polícia civil, até onde eu entendo, embora a militar também faça isso, esses planejamentos tal, de longo prazo, a polícia civil costuma agir mais nessa linha, de uma investigação longa. Eles queriam pegar o maluquinho escapou, né? Mas de uma investigação longa e com uma operação bem programada. Me parece a cara da polícia civil isso aí, então me parece que não estão mentindo. O PL só deu embora, claro, tem um apoio para uma operação arriscada e tal, me parece que o PL deu uma certa sorte nisso mesmo. Então que nem o Pedro estava falando, esse governador nunca tinha visto a cara, para mim ele parece o cara do Porta dos Fundos, embora ele seja meio gaguinho, até mais engraçado que o cara do Porta dos Fundos. Engraçado tragicamente, né? Porque o cara assim, dá pra perceber que não é um cara lá com uma
boa índole, né? Dá para perceber. O PL, no nome da boa moral, na verdade, ele vai com uma má moral fazer essas coisas todas. E aí, enfim, sobre esse assunto, realmente pode ter desdobramentos desagradáveis, né, na política em geral, isso daí para o Brasil, e a notícia, claro, se espalhando pelo mundo, um massacre, de novo, né, tem uma diferença para o Carandiru, que não é uma execução em massa, é um conflito armado que teve execuções paralelas, né? Dá para perceber isso. Mas mesmo assim é grave porque são muitas mortes, né, no meio do dia, e assim não é restrito a um presídio, é tiroteio no meio da rua, saque, via ônibus incendiado, via parada, enfim. O mais grave é isso, né, em contrapartida com o Carandiru. E acirra, né, na população, novamente, bem numa hora em que o PT está numa subida aí de popularidade, de índices, né, se for analisar desemprego em baixa, inflação em baixa, tem mais coisa, né? Acho que o PIB está numa ligeira alta, se eu não me engano. Então foi bem numa hora, foi muito oportuno para o PL voltar para a pauta, né? Em 25, a gente tem um ano para a eleição, foi oportuno isso de colocar a segurança pública em pauta para a eleição, que vai ser útil para eles, porque, de novo, na população dá para sentir, né, a importância disso. E não adianta você discutir com a população em geral das causas sociológicas disso, de você partir para uma análise de acadêmica. No fundo é uma análise acadêmica, por mais que seja uma análise política e tal. Como a gente não tem uma disseminação das ideias políticas do marxismo na população em geral para poder entender o que está acontecendo, você tem que partir para propostas reais, né? Dentro do capitalismo, do que você pode fazer e tal. E aí o PT até tem limitações, sim, né, de como agir. Né? Todo mundo, aí cai no papo, todo mundo que assumir esse governo, não interessa quem seja, vai ter problemas gigantescos de atuar nessa parte. Porque assim, só enfiar um monte de arma na polícia e mandar a polícia matar disfarçadamente e tal, não vai resolver ainda. Vai continuar sem resolver. A população aí está no meio do fogo cruzado e muitas vezes literalmente no meio do fogo cruzado. E aí assim, eu lembro que tem primo meu, né, que tava falando isso, primo meu que apoiou o PT e tal, falando que, pô, foram uns 20 anos de PT e a gente ainda tem crime adoidado e tal, mesmo reduzindo a pobreza, né. Eu não sei o quanto de estudo acadêmico teria sobre isso para a gente analisar, mas olhando por cima, a gente vê que sim, né. E aí, em parte, né, eu acho que tem que continuar, uma das fontes tem que ser essa, reduzir pobreza, dar oportunidade, isso aí é importantíssimo. O PT tem que continuar tentando, né, mesmo estando dentro do capitalismo. Mas talvez pensar em meios mais eficientes de controlar o crime organizado. E aí não adianta falar que o crime organizado não existe e tal, né? Que nem, de novo, citando o Pedro, que ele fala do Galo, e o Galo falando, no fundo os caras são uns capitalistas paralelos. Então é assim, se o capitalista, né, não precisa ser bom nem ruim, ele já visa o lucro extremo, passando por cima de um monte de coisa, imagina o capitalista paralelo que realmente não tem que responder para ninguém. O cara já está fora do sistema. É lucro em si, e pronto, acabou, dane-se todo mundo. Ele não precisa responder nem para a comunidade, nem para ninguém. Não precisa responder para nada, né? Então, na verdade, esses caras são a alma do capitalismo mais crua que você pode observar. No fundo é isso, é individualismo, né? É competição e é vitória do mais forte. O capitalismo é isso, por mais que
os anarcocapitalistas vão disfarçar o discurso. No fundo é isso, o capitalismo é isso. Aí você pode discutir, como que era isso então fora do capitalismo? Era diferente, né? Você tinha outros meios de poder, outros conflitos no feudalismo, na sociedade antiga. Não era desse jeito. Nem mesmo esse individualismo, ele não existia da forma que a gente vê hoje. Era um individualismo diferente. E é claro, é um discurso anacrônico de se você ficar comparando uma coisa com a outra, mas é diferente. Então a gente está discutindo a sociedade atual. E aí, enfim, quais soluções poderiam ter isso? Né? A gente vê os Estados Unidos com problemas, né, com isso. O próprio consumo de drogas dentro da população, a pobreza dentro da população dos Estados Unidos. Então você tem países menores que têm menos problemas justamente por serem menores, mas a gente não tem uma solução fácil para isso. Teria que analisar. A Holanda conseguiu com legalização das drogas, teria que analisar, ver, mas enfim, o Brasil é um país gigante, tem que ver como que faria. O que realmente importa, essa é uma política que teria que ser levada a sério por quem assumisse o poder. O PL não leva a sério, tá? A solução PL vai ser essa aí. Porque ela é uma solução discursiva. Ela quer ganhar a eleição. Ela não serve para resolver o problema. Quem tem dinheiro dentro do PL vai ter segurança privada, andar em carro blindado. Quem não tem vai ficar no discurso, né? Primeiro, quem está no PL e não tem dinheiro é porque o próprio neopentecostalismo vai falar que você é um fracassado. Você está dentro do PL e não tem dinheiro, cara. O que aconteceu? Deus te abandonou. Então a galera tem dinheiro. Sobra para o povo que vota no PL analisar o que está acontecendo com ele mesmo. Né? Enfim, o PL não vai proporcionar solução. Tipo, matar todo mundo não resolve. Primeiro que não consegue matar. Segundo que vai ficar matando. Assim, precisaria de um genocídio gigantesco ao ponto de você reduzir tanto a população brasileira que ia criar uma crise no próprio capitalismo. Você não ia ter mão de obra, as empresas iam quebrar, não tem, sistematicamente não tem como resolver isso. Então teria que ser uma política de juntar muita gente que quer levar isso a sério, que estuda muito isso, e não é minha área, né? Não posso opinar. Eu creio que teria que achar tecnocratas para ajudar aí, tá? Pelo menos dentro do capitalismo. Dentro do capitalismo não tem solução para isso. Você pode amenizar, ir para o paliativo. E aí, se você quer disputar eleitoralmente com o PL, você vai ter que começar a fazer propostas que funcionem, né? Às vezes a proposta do PCO de milícia tal, radical demais, talvez se analisassem a fundo, fizessem estudos tal, talvez pudessem discutir alternativas parecidas com o do PCO, que mudam para cá e para lá, enfim. Como eu disse, eu não sou da área. Teria que estudar. E o ruim é que muita gente da área é gente tipo o cara que o Pedro estava falando que o Bugalho levou, né? Colocou na tela, que é praticamente o Capitão Nascimento, né? O cara. E aí os caras estudiosos da área são meio Capitão Nascimento. Boa coisa não dá. Você tem que pelo menos ser pluralista nessa análise. Juntar bastante gente e talvez chegar a escolher, falar, vocês não estão chegando a lugar nenhum nessa discussão, então a gente vai pegar vocês que estão com uma análise menos suicida para a solução, né? Uma solução menos suicida. Talvez fosse essa a linha. Por fim, por falar em suicida, né, e voltando no que o Pedro falou do pessoal vida louca, nietzschiana, eu estava lendo um texto, eu vou deixar aqui, né, do meu irmão, discutindo Timeu, né, de Platão. E aí, por fim, eu vou partir meio para a área mais espiritualista, né, e aí eu encerro. Que é o seguinte, o Timeu fala de... O Timeu é um personagem do Platão, né? Ele fala na discussão sobre algo muito rápido e sutil que passa pelo universo. Eu vejo assim como um live stream, cara. E aí eu vou contra o espiritismo. É algo que, se a alma existe,
ela depois da nossa existência material, ela vai para esse live stream sutil. Só pensando, tá? Não digo que acredito, nada disso. Mas ela vai para esse live stream e ele não é cíclico, então não tem reencarnação. Você tem essa nossa passagem no material. Então, para você suicida, e olha que quando jovem, né, eu quis entrar na polícia, um outro amigo meu quis ir já pensei em ir pro exército mercenário francês lá, legião estrangeira, enfim. A minha dica de velho é falar, não seja jovem suicida, que eu meio que era. Que a gente tem essa passagem no material, a gente não vai ter outra oportunidade. E mesmo que a alma seja imortal, que legal, vamos ter outras experiências, espero que sim, não sei. Talvez seja. A minha dica é essa, né? A gente não vai ter outra chance. É essa daqui. Experimentamos o que temos que experimentar. E vamos aproveitar. Não sejamos suicidas, né, cara? Vamos aproveitar respeitando o próximo e melhorar a experiência de todo mundo aqui.